Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora falar de Grêmio Futebol Porto Alegrense e de futebol feminino. O De Carrinho abre as portas para o futebol feminino e fala do trabalho que é desenvolvido no Grêmio, atual campeão gaúcho da modalidade e um dos representantes gaúchos no Brasileirão. E o bate-papo não poderia ser melhor. Vencedora por onde passou, estreou com o pé direito no Grêmio, já se saindo vitoriosa. Grêmio Vitória aí no último dia 3 de abril, Grêmio 3-0, foi a estreia dela. Boa tarde, Lucilene, goleira do Grêmio, é um grande prazer ter você aqui, e para início de papo, conta como os caminhos te levaram a querer jogar futebol e fala do teu currículo até chegar no Grêmio. Bom, prazer tá falando um pouco da minha história, representando o Grêmio aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, e para iniciar o nosso papo, o que me levou a caminho do futebol foi um sonho meio que individual. Ninguém da minha família é direcionado ao esporte, principalmente ao futebol. Foi um interesse desde pequena, onde já tocaram na barriga da minha mãe quando estava grávida de mim e falaram que eu ia fazer diferença na família. Então já veio essa promessa aí desde de bebezinha mesmo. Sempre fui muito interessada no futebol, sempre me chamou muita atenção e graças a Deus as coisas aconteceram muito rápido na minha vida nessa questão. Onde eu jogava com os meninos na rua, teve uma peneira no Audax lá em Osasco, em São Paulo, onde eu fui fazer essa peneira, e antes disso estava jogando futsal, assim, de várzea mesmo. Então, um dia antes da peneira, avisei meu pai pra gente estar indo nessa peneira, onde eu fui, passei de ponta direita, e por acaso não tinha nenhuma goleira no treinamento depois que a gente passou na peneira, e eles foram testando uma por uma no gol. Tipo, era um treino de finalização, finalizava, ia pro gol, finalizava, ia pro gol. Quando eu fui, chamei a atenção pela altura, na minha categoria, né? E sem medo de se jogar na bola, então estava bem aberto, eu só queria um espaço, ainda mais no Campeonato Paulista, onde é um campeonato que é muito difícil. Então eu só queria aparecer, só queria jogar, não importa a posição. E aí me chamaram para ir pro gol, onde eu fui para um jogo muito difícil, 2 jogos muito difíceis, treino 3 semanas, e onde a seleção brasileira sub-17 já me chamou. Tive a oportunidade de ir para a seleção, cheguei lá, conversei, avisei que tinha pouco tempo no gol, mas obviamente se eles acreditassem em mim, no meu potencial, eu ia trabalhar para voltar. E foi onde as coisas daí começaram a acontecer muito rápido. Foi 2 anos na seleção brasileira sub-17, sendo campeã sul-americana, titular, tendo a oportunidade de participar do Mundial, viajando para a África, para disputar torneio, conhecendo inúmeros de países onde eu não esperava. Logo depois já virei profissionalmente na Ferroviária, onde eu tive 4 anos de convivência em um grande clube, onde eu conquistei Libertadores, Brasileiro, Paulista, Sub-20, invicta, sem sofrer nenhum gol. Fora outros campeonatos mais internos, assim, de interior. Depois já fui convocada para a Sub-20 também, tivemos eu no México, fui vista também pela Sub-20, peguei umas convocações. Depois já fui para o Avaí, onde eu fui campeã catarinense também, sendo melhor goleira também, acho que apenas um gol sofrido. Então daí já veio na parte de sair do país, ser vista no país, onde eu fui por ser o Portinho no Paraguai, saí campeã da Copa Paraguai também, sendo protagonista, né, catando pênalti, tanto na semifinal quanto na final. Então eu fui muito abençoada assim, na minha trajetória, de tudo acontecer muito, muito, muito rápido, e apesar de pouca idade já ter uma experiência muito grande, assim, que eu acho que não é todas as goleiras, né, hoje em dia que possa ter vivenciado tudo isso, assim. Então esse foi o meu começo de carreira, assim, no futebol, e esse é o até aqui. Que maravilha! E Lucilene, como que você recebeu a oportunidade de defender a camisa gremista? O que já conhecia do clube e quais as suas ambições pelo tricolor? Já fala um pouquinho também de como foi a sua estreia.
Bom, eu tava jogando seu Portinho no Paraguai, já avisando em voltar pro Brasil para ter essa competição de alto nível, competir com goleiras de alto nível, porque sabemos a dificuldade que é fora do país, então já queria voltar para ter esse alto rendimento, melhorar mais individualmente, profissionalmente. Eu, Lucilene, como goleira, não me considero uma pessoa muito acomodada, então quis um desafio muito grande. E quando o meu empresário me falou que o Grêmio estava atrás de mim, interessado no meu trabalho, eu fiquei muito contenta, porque é um clube muito grande, é um clube de respeito, tanto no masculino quanto no feminino. Ninguém vê, é o Grêmio. Não, todo mundo vê, nossa, o Grêmio. Então, para mim, foi tipo um privilégio. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Eu já conhecia, né, o clube tanto quando eu estava na Ferroviária, no Avaí. Sempre a gente ouvia falar da dificuldade que ia jogar contra o Grêmio. A gente olhava com outro olhar, né? Tinha muita guerrilha, então eu sabia que o que eu ia enfrentar, o que eu ia ter que trabalhar para continuar representando o Grêmio, né? A sua história. E o que eu poderia, quando eu tive a proposta, eu pensei o que eu poderia oferecer para o Grêmio ser melhor, ou continuar, tipo, fazendo a diferença, entendeu? A minha meta é, obviamente, o brasileiro é muito importante, porque acho que o sonho de toda menina é jogar Libertadores. Graças a Deus eu tive 3 oportunidades de participar, vivenciar Libertadores e até ser campeã. Então, essa experiência acho que é muito importante, foi um sonho e eu quero viver de novo, ainda mais aqui no Grêmio. E Gauchão também, manter o título em casa, então isso é muito importante. Tenho grandes ambições, tipo, sonhos de conquistar tudo que eu posso e fazer história no Grêmio vai ser um prazer, porque é um time muito vitorioso e muito grande, realmente, que merece muito pela potência que está fazendo no futebol feminino, pela melhora que vem vindo no futebol feminino. Então a gente tem que manter o Grêmio também lá em cima, visto da melhor forma. E já começando agora, que eu acho que uma ambição e uma conquista que já foi, que é o jogo do Vitória. Eu estrear com a camisa do Grêmio é algo que eu tinha trabalhado individualmente muito, tanta mentalidade de entrar em campo e, caraca, eu não tô vestindo qualquer camisa, não tô representando qualquer clube, é o Grêmio, entendeu? Eu sei do peso e da responsabilidade, então tem que preparar muito a cabeça, a parte técnica, a parte tática, o físico, claro, também, isso mais individual ainda. Então, eu já logrei algo que eu queria muito conquistar, algo que eu queria muito, que foi a minha estreia. E as minhas metas, obviamente, todo goleiro tem, entrar e não tomar gol. Então, eu fui muito feliz na minha estreia, muito feliz. Tava ali na hora certa, nos momentos certos, dei tudo de mim, me sinto realizada com a minha estreia, tipo, foi o que eu esperava. Não vou falar que poderia mais porque eu dei meu tudo, então eu fui muito feliz mesmo em sair com a vitória e sair sem gol, porque eu acho que o Grêmio precisa disso. A gente tem que passar a confiança para as meninas quando a gente tem oportunidade, então eu espero ter mostrado também para todo mundo que, pô, eu tô aqui, que eu posso, e obviamente que qualquer oportunidade eu vou aproveitar muito e dar sequência no trabalho. Parabéns aí pelo teu comprometimento, muito legal. E o Grêmio, ele tem uma história no gol feminino. Já teve a Lorena, goleira de seleção, por muitos anos aí foi goleira do Grêmio, está com a Josi na seleção sub-20. E quais são as tuas metas? Estar na Copa de 27 é uma meta? E que conselhos que tu daria aí para gurias que sonham em ser jogadoras? Então, a partir do momento que veio essa oportunidade de jogar no Grêmio, o pensamento também foi, né, que é uma honra fazer parte de um clube onde teve grandes goleiras com histórias assim espetacular e que ficaram na história do clube, que marcaram a sua história aqui com o seu nome, sabe? Passou grandes goleiras muito importantes. Temos a Lorena, que é o maior exemplo, o maior exemplo. Então você sente tipo, nossa, tô sendo muito importante mesmo. E ainda mais, e eu senti isso no jogo do Vitória, isso foi muito importante também, porque quando eu coloquei a camisa ali pra estrear, eu falei, meu Deus, olha onde eu tô pisando, entendeu? Já passou a Lorena aqui nesse gol, nesse momento, nesse friozinho da barriga, então eu tenho que representar da melhor forma, eu tenho que dar continuidade no trabalho, eu tenho que mostrar que o Grêmio sim é um clube na formação de goleiras muito boas, entendeu? E claro que
Copa do Mundo é um desejo para todas as meninas que jogam futebol. A gente trabalha diariamente para conquistar um espaço na seleção brasileira, não só para a Copa, mas para ter uma oportunidade de ser convocado em algum momento também. Então, sim, é uma meta, eu coloco como uma meta e me considero uma pessoa muito nova. Então, se não acontecer, porque a gente sabe que tem meninas aí já em uma sequência muito grande de convocação, a gente vai ter a seguir trabalhando para conquistar um espaço na seleção e ir para uma Copa do Mundo. Mas eu acho que a prioridade mais agora mesmo é jogar no Grêmio, ter títulos com o Grêmio, e eu acho que a seleção brasileira é mais a consequência do trabalho que a gente faz no clube. E o conselho que eu deixo para jogadoras, para as gurias que querem ser jogadoras, é que aproveite as oportunidades da vida. Talvez se eu não tivesse ido naquela peneira, eu acho que eu não chegaria aqui hoje. Então, arrisca. Às vezes esse 1% que você tem é o que vai dar certo na sua vida. Porque eu tinha 1% só de passar na peneira e olha onde eu tô, entendeu? Então, acho que tem que aproveitar as oportunidades e, claro, nunca desistir. Buscar sempre opções de realizar, de conquistar. Nunca ficar parada, acomodada naquilo. Quem corre atrás sempre consegue. Então, o meu conselho é sempre arrisque. Sempre tente as opções que tem. Se não tem, faz ter as opções para sempre conseguir chegar onde você quer chegar. Excelente. Eu tenho certeza que a torcida do Grêmio, além de ter gostado da tua estreia, também está admirado com a tua maturidade e que evidenciam por que tu está no Grêmio e ainda vai ter uma carreira brilhante pela frente. E Lucilene, tu entende que o futebol feminino vem aos poucos ganhando o reconhecimento que merece? E o que ainda precisamos avançar, na tua opinião? E sim, o futebol feminino vem ganhando aos poucos o reconhecimento, né? Eu fico muito feliz. Tipo, quando eu comecei já tinha uma melhoria nessa questão. As jogadoras mais velhas, já que tinha uma carreira muito longa na história do futebol feminino, já lutava por isso. E hoje em dia a gente vê que já é algo, tipo assim, impressionante. Da onde eu comecei a ver o futebol feminino hoje já é muito grande. Já demos passos muito largos. E ver que ainda pode melhorar muito mais me deixa muito feliz. Porque hoje eu tenho 23 anos e só de pensar que daqui 2, 3 anos as coisas já podem estar assim, num nível absurdo. E eu posso viver isso ainda. Então, eu fico muito feliz que estão dando espaço pra gente, mulheres, no futebol feminino. Agora acabaram de realizar a FIFA, né, que vai ter que ter 1 ou 2 mulheres na comissão técnica. Isso é impressionante. Isso é uma conquista muito grande para todo mundo, para todas as mulheres que querem estar nesse meio do esporte, onde vai ter a abertura, vai poder ser vista, vai poder trabalhar com o que gosta, um sonho. E o que eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais é o respeito. As pessoas ainda têm uns comentários meio desnecessários, umas atitudes absurdas, onde a gente não espera, onde acaba chateando e magoando também, e deixando muitas mulheres de acreditar. Tipo, eu não vou porque ouvi tantos comentários, eu li tantos comentários, eu escutei. Então, eu acho que precisa avançar para melhorar o nosso espaço, a mentalidade dos comentários, das opiniões, entendeu? Tentar olhar com um olhar diferente para as mulheres no meio do futebol, dar mais espaço, mais abertura, entender mais o que a mulher pode fazer ali, agregar, entender. Porque ainda tem pessoas que fazem comentários e têm opiniões muito fortes que não são necessárias por falta de conhecimento. Exatamente. E para encerrar, Lucilene, convoca aí a Grêmio Estado para estar aí ao lado das gurias nos desafios que vão vir no Brasileirão e ao longo da temporada. Fala, torcida gremista, aqui é a Lucilene, goleira do Grêmio. Estou convocando vocês para estar do nosso lado nessa temporada. Acompanhe a gente, esteja do nosso lado durante esse campeonato e todos os jogos durante o ano.
aonde a gente precisa muito da torcida de vocês, do apoio de vocês para conquistar grandes títulos. Apoie mais o futebol feminino do Grêmio e eu espero ver vocês logo, logo pessoalmente nos jogos que a gente tem aqui em casa e, claro, acompanhando também pelas redes sociais e pela telinha quando for jogo fora, mas nunca deixe de apoiar a gente, sim? Vamos, Tricolor! Show de bola, muito obrigado aí, Lucilene, goleira do Grêmio. E agora nós vamos falar com o diretor do futebol feminino gremista, um dos diretores, uma nova gestão e a permanente busca de crescimento. O futebol feminino está ganhando destaque no Grêmio e para a gente entender mais aí sobre os rumos da atual temporada, a gente conversou com a goleira Lucilene e agora a gente vai para a parte diretiva. Recebemos aqui o diretor João Hermínio. Boa tarde, João. É um prazer ter você aqui no programa. Inicialmente, fala um pouquinho aí da tua trajetória no Grêmio e a missão dada para essa temporada, de ser um dos diretores do futebol feminino. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Rádio Taquara pela entrevista, o programa De Carrinho, o jornalista Cassiano Gottlieb e todos os ouvintes da Rádio Taquara e toda a comunidade gremista da cidade de Taquara. Bem, eu sou o João Hermínio, sou advogado, sou mestre e doutorando em Direito, sou gestor de esportes pela FGV Ciência FIFA e sou gremista desde criança, né, sócio do Grêmio há muito tempo, participo, né, da vida associativa do clube e pela primeira vez estou exercendo um cargo diretivo, né? Já fui cônsul do Grêmio na cidade do Rio de Janeiro e agora estou exercendo um cargo diretivo que é o cargo de diretor geral do futebol feminino do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Para mim é uma honra imensa estar exercendo esse cargo no clube, né? É um cargo que visa o aprimoramento, o crescimento do futebol feminino gremista. E nós temos como missão, né, neste primeiro ano, a reconstrução do departamento, a reformulação do departamento. O departamento ele tem algumas carências estruturais, algo que reflete o futebol feminino brasileiro como um todo. Mas o Grêmio, sempre quando ele entra em campo, sempre quando ele está em alguma modalidade, em qualquer aspecto, precisa ser o melhor e o maior possível, dentro da grandeza do clube. Sem dúvida nenhuma. Então, João, faz um balanço para a gente de como que vocês receberam o futebol feminino da gestão anterior e quais reformulações foram feitas aí neste início de ano. Bem, fazendo um balanço de como nós recebemos o futebol feminino, né, da gestão anterior e as reformulações. O futebol feminino do Grêmio, ele tá, para quem não sabe, ele está inserido na Ubra, né? Na Ubra aqui de Canoas. O futebol feminino do Grêmio, ele foi reativado em 2017, né? O Grêmio é pioneiro no futebol feminino, né? O Grêmio é o clube que ajudou a liberação do futebol feminino, lutou pela liberação do futebol feminino porque era proibido, né? Foi criminalizado, foi proibido no Brasil por décadas. E isso nós percebemos na situação da modalidade atualmente, né? É uma modalidade que ainda está em crescente, não é uma modalidade que já está consolidada como o futebol masculino, por exemplo. Mas como nós recebemos? Nós recebemos o futebol feminino do Grêmio com diversas carências, né, estruturais, administrativas, que acabam tendo reflexo em campo, né, que acabam tendo reflexo esportivo. É claro que na condição de diretor do Grêmio, se eu for entrar em minúcias, em detalhes, eu vou acabar abrindo informações que nós não temos essa autorização. Mas o que eu posso dizer para a torcida gremista, para a comunidade de Taquara que acompanha o programa, é que sim, nós recebemos com muitas carências, com muitas dificuldades, adversidades estruturais de vários âmbitos, e que isso tem reflexo em campo.
né? Não é por acaso que o clube no ano passado não ficou entre os 8 primeiros colocados no Brasileirão, que é uma grande busca nossa nesse ano. E que ações nós fizemos, né? Bem, a primeira delas foi buscar uma executiva de mercado do futebol feminino que tenha notoriedade nacional, que tenha já provado no seu currículo expertise para reconstruir o futebol feminino do Grêmio. E aí veio a Bárbara Fonseca, que fez um belíssimo trabalho no Cruzeiro, no América Mineiro, né, mas especificamente no Cruzeiro, foi o último trabalho dela, que levou o Cruzeiro para a Libertadores, né, ou seja, o Cruzeiro foi finalista do Brasileirão e está na Libertadores este ano. E a Bárbara veio, né, e a partir daí começou uma série de começaram uma série de medidas de reformulação, né? Ainda nem tanto no elenco, mas alguns acréscimos positivos no elenco nós tivemos, né? Mas do ponto de vista do elenco do staff, né? O elenco de quem está por trás, inclusive mesmo da própria comissão técnica, né? Veio a mudança com a professora Jéssica Lima, né? Que fez um belo trabalho na Ferroviária e que agora está conosco. E dentro deste contexto, João, o início do Brasileirão está dentro das expectativas e o que dá para projetar aí de objetivos para o ano? O início do Brasileirão, primeiro que o Brasileirão começou muito cedo esse ano, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Mas ele ainda estava um tanto quanto tumultuado, né, pra gente, porque nós ainda estamos nesse processo de reformulação administrativa, né, muitas coisas ainda estão sendo feitas, né, estão planejadas a serem feitas, e acabou que o início do Brasileirão, ele teve esse reflexo, né, nós tivemos aí um início complicado, mas em seguida, com a vinda da professora Jéssica, nós já conseguimos um empate, que foi uma vitória, na realidade, que foi um gol mal anulado. Quem não viu o jogo, Ferroviária e Grêmio, gol anulado, ou seja, foi um golaço da Leidiane, que infelizmente foi anulado, né, um erro de arbitragem, e que ali nós teríamos já 3 pontos, mas nós empatamos aquela partida, depois nós ganhamos o Grenal, o clássico Grenal, e em seguida ganhamos, né, do Vitória. Então o Grêmio está vivo na competição, o Grêmio é difícil, né, o Brasileirão feminino ele é muito disputado, né, as equipes elas são bastante niveladas, mas o Grêmio está vivo e o nosso grande objetivo na competição, sem dúvida alguma, né, o objetivo que nós podemos falar em público, é claro que o sonho, evidentemente, o sonho de qualquer gremista é sempre ser campeão, mas nosso objetivo na competição é passar da primeira fase, é ficar entre os 8 melhores, né, do Campeonato Nacional, coisa que infelizmente no ano passado nós não conseguimos. Esse lance que o João se refere do jogo contra a Ferroviária, quem não viu, procura nas redes sociais, foi um lance assim grosseiro. Deram uma saída de bola que simplesmente não existiu. E João, em termos de estrutura física e de calendário, o que está positivo e o que pode ser melhorado? No caso de estrutura interna de vocês e calendário, as competições organizadas, as logísticas, os estádios. Com relação à estrutura física, como eu disse anteriormente, o Grêmio feminino está localizado na Ubra Campos Canoas. A nossa estrutura física, ela demanda uma melhora, ela demanda um aperfeiçoamento. Nós temos trabalhado nisso desde o primeiro momento, né? É claro que todo o trabalho que é feito não depende só da diretoria do Grêmio feminino, né, mas sim de todo o complexo processo, né, de aquisição de equipamentos, né, de aquisição patrimonial, que circunda o clube como um todo, né? Então, por exemplo, o próprio redesenho do nosso novo organograma, ele passa pelo CEO, passa pelo RH, estrutura interna, né, equipe, né, passa por um processo de demanda do feminino, mas depois de avaliação do RH. Então, tem uma série de coisas que estão sendo tratadas, estão sendo trabalhadas, né,
Claro que a velocidade nem sempre é aquela velocidade que nós, enquanto diretores do feminino, queremos, mas é a velocidade possível do clube, porque o Grêmio, como um clube, né, no todo, ele enfrenta dificuldades hoje financeiras, né? Mas eu cito aqui como um exemplo assim, da mudança estrutural nossa, é a academia, né? Porque nós tínhamos uma academia muito carente, né? E a nossa gestão desde o primeiro dia, né, trabalhou, e a nossa academia ela já está com outra cara, já está tendo um outro local ali na Ubra. Então são mudanças que estão sendo feitas. Com relação ao calendário, bem, nós temos o Brasileirão que, como eu disse, ele começou muito cedo, né? E ele vai até praticamente final do ano, né? A Copa do Brasil, o Grêmio começa um pouco depois, mas ela ainda é no primeiro semestre, né? E também vai até quase o final do ano. E o Gauchão estadual, ele é no segundo semestre. Além disso, nós temos as competições das categorias de base, né? Daí é um calendário um pouco mais complexo. Muita coisa pela frente, e para encerrar, faz um chamamento aí para as gremistas e os gremistas da região incentivarem o time feminino. Os jogos como mandantes são todos no estádio de São José. Grande abraço, João, obrigado pela sua presença e até uma próxima. Por último e não menos importante, fica aqui um chamado para os gremistas da região de Taquara, né, para que possam vir a incentivar o time feminino do Grêmio. Né, os jogos do Brasileirão na primeira fase estão acontecendo no estádio do São José, aqui em Porto Alegre, né, o estádio do Paço da Areia. Da Copa do Brasil, ainda está sendo estudado, né, onde nós devemos jogar, mas provavelmente também deve ser no Zequinha, né, que é o apelido do São José. E no estadual mais adiante, né, o que acontece, né? Por que nós não temos utilizado a arena com frequência? Porque há necessidade da demanda, ou seja, nós precisamos que os gremistas de Taquara, da Grande Porto Alegre, né, da capital, compareçam nos jogos do feminino para que a gente tenha uma demanda maior e tenha sustentabilidade para a utilização do nosso estádio, que é a Arena do Grêmio. Então fica esse chamado, esse apelo para que os gremistas comecem, aí da região de Taquara, comecem a vir nos jogos, né, do feminino, para que a gente cresça o volume do público, né, e possa um dia, em breve, muito em breve, ter mais jogos, né, porque nós já tivemos alguns e vamos ter esse ano certamente mais jogos do feminino na arena. Então fica esse chamado aqui, compareçam. O próximo jogo é 1º de maio, Grêmio e Corinthians, 17h30, né, feriadão. Fica esse convite, esse chamado, essa convocação para que os gremistas de Taquara possam vir ao estádio do São José, né, que o Grêmio vai estar lá, vai estar em campo, precisa muito do apoio da sua torcida para poder vencer o Corinthians. Baita convite, gente. O Grêmio joga segunda-feira contra o São Paulo, fora de casa, 19h, mas 1º de maio tem jogo em Porto Alegre, no Paço da Areia, Grêmio e Corinthians, o grande Corinthians, futebol feminino aí tem como referência o Corinthians, 5h30 da tarde, bora gremistada, todo mundo apoiar as gurias tricolores. Obrigado, Lucilene, obrigado, João Hermínio, convidados aí desta semana aqui do programa De Carrinho.